Você agora faz tudo em conjunto. Não tô dizendo que isso é errado, tô dizendo que isso é perigoso. Uma coisa que era super leve, gostosa e tranquila no namoro, começa a ficar pesada e difícil no casamento. Mas mesmo passando por tudo isso no namoro, decidi me casar. Por quê? Muita mulher que não se aceita sozinha, não se aceita solteira. E essa coisa da mulher maravilha, a mulher sempre achar que ela tem que ser a melhor, né? Ai, se eu não der conta, ela precisa conversar com um profissional, mas a gente sabe que muita gente não vai fazer isso. Nesse momento ali, o que eu faria, depois de tudo que eu já vivi e já passei, em pensar muito dentro de uma relação, se era melhor sair ou se era melhor ficar. Gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Gente, vou fazer um vídeo hoje bem de bate-papo. Hoje não tem arrume-se comigo, eu já estou arrumada. Hoje eu não vou fazer maquia e fala, nem vlog. Hoje eu sentei aqui na minha cadeirinha de oncinha. Olha minha cadeirinha que charmosa, charmosíssima. Cadeira de oncinha. Sentei aqui, minha bagunça. Sentei na minha cadeirinha de oncinha, gente, pra conversar com vocês, porque eu abri uma mensagem no Instagram bem na hora que eu tava indo na rua e aquela mensagem me tocou. E aí eu falei, gente, vou conversar com as minhas meninas, porque eu acho que pode te ajudar de alguma maneira. Se você tá afim de um bate-papo bem feminino, pega aí uma pipoquinha e vem comigo. Óbvio que eu não vou entregar o nome da seguidora, né? Até porque ela falou de uma maneira como se fosse um pedido de socorro mesmo, sabe? Então, assim, gente, também acho que não vou expor a história dela de nenhuma maneira que dê pra identificá-la, tá? Fiquem tranquilos. Mas ela me mandou uma mensagem pedindo um conselho, que eu achei uma coisa bem diferente, porque lá no Instagram eu não falo sobre vida pessoal como eu falo com vocês aqui. Aqui tem os desabafos, umas coisas assim, né? Mas lá no Instagram não. Então, ou ela veio aqui do canal, o que pode até ter acontecido, ou se ela veio realmente do Instagram, de alguma maneira ela sentiu ali, né, foi tocada para me pedir um conselho, uma ajuda, porque ela sentiu que eu seria receptiva. Não digo que eu vou ter o melhor conselho do mundo, mas com certeza é receptiva, né, no sentido da empatia, da sororidade, né, de entender ali a alma feminina. E uma coisa eu garanto para vocês: problemas de relacionamento, eu sou expert. Em solução talvez não, mas em problema eu sou. Então, assim, dificilmente você vai me contar uma história que eu já não tenha passado algo parecido. De coração. E eu recebi a mensagem dela, eu não vou expor nem o nome dela nem nada assim, né? Eu vou chamar ela de seguidora. Então, eu recebi a mensagem dela, gente, bastante longa, sabe? Sentindo ali cada palavra, cada forma de falar. Mas eu achei que tem pontos importantes que dão uma boa conversa aqui. Dão um despertar pra gente. E aí eu vou explicando, né, durante o relato dela, onde eu me encontro também, tá bom? Então vamos lá, ó. Ela fala assim: oi Su, tudo bem? Hoje eu vim em busca de um conselho de amiga. Não tenho nenhuma amiga pra contar, pois quando me casei me afastei de todas. E hoje tô sozinha. Primeiro ponto aí ruim, né? Muitas mulheres, mas muitas mesmo, e homens também, não pensem que só mulheres, homens também, tem um pouco dessa ideia de que o casamento faz você virar um só, né? Aquela coisa do elo. É uma construção que a gente teve a vida inteira, de que quando se casa, realmente é pra virar o casal. Você não tem mais o seu individual. Você agora faz tudo em conjunto. Não tô dizendo que isso é errado, tô dizendo que isso é perigoso. Porque quando você se torna um só, e isso te faz ficar dependente emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente do outro, isso te prejudica muito como um todo, sabe? Inclusive no elo, também te prejudica no elo, porque você pode começar ali uma coisa de sufocar o outro, de exigir demais do outro, porque você já não tem mais de onde tirar outras energias, então você acaba sugando demais aquele ali, e às vezes uma coisa que era super leve, gostosa e tranquila no namoro, começa a ficar pesada e difícil no casamento. Então, muito cuidado com essa coisa de se afastar do que você gostava de fazer antes, porque agora, como casada, você não pode mais. Tem coisas que a gente realmente modifica, isso é natural da vida, das fases. A gente realmente muda, evolui, né? A gente deixa de fazer o que a gente fazia antes, que amava, deixa até de amar, né? Certas coisas, certas atividades. Mas o importante é a gente não se abandonar como um ser individual, tá? E não pensar que agora você é apenas, única e exclusivamente um ser em conjunto. E lembrar que esse conjunto continua sendo formado por dois seres individuais. E essa individualidade, gente, é a parte mais gostosa de uma relação. Se fosse pra gente achar outra pessoa exatamente igual a gente, pra quem a gente já tem a gente? Então, né, daí entra a coisa
Da gente entender que o outro não vai ser exatamente a nossa projeção, o que a gente espera que ele seja. É entender, aceitar e até amar as diferenças também, né? Então aí ela continua, ó. Faz 8 anos que estou num relacionamento com uma pessoa. São 4 anos de namoro, 4 anos de casado. Deu pra se conhecer, supostamente bem, né? Porque dizem que a gente só conhece uma pessoa quando a gente casa. Nosso relacionamento nunca foi um relacionamento de paz. Quando olho pra trás, mesmo no namoro, eu só vejo lágrimas. Isso que é ruim, né? Muito choro, eram muitas brigas. A mãe dele nunca me aceitou, porque achava que a ex era melhor. Muitas brigas, muito choro. Mas mesmo passando por tudo isso no namoro, decidi me casar. Por quê? Se a gente tá num relacionamento ruim, por que a gente acha que dar um passo nesse relacionamento pode sanar os problemas? Ou será que não vão aumentar os problemas, né? Mas dá pra sentir, já assim, nas primeiras palavras dela, que tem ali como é que eu vou dizer assim, uma falha, não é falha é uma palavra problemática, mas tem ali uma fragilidade emocional. Talvez uma pessoa que tenha dificuldade em ficar sozinha, talvez uma pessoa que tenha dificuldade em ser um ser independente e acha que precisa, né, de certa forma, de um companheiro, de construir uma família, porque tem muita mulher que não se aceita sozinha, não se aceita solteira. Essa semana mesmo, gente, eu escutei isso de uma amiga bem próxima, que ela achava assim muito estranho eu ter chegado aos 30 anos, tô com 32, indo pros 33, solteira, sem ter me casado. E eu falei pra ela assim, olha, eu queria ter me casado, eu tive oportunidades até de ter me casado, mas não eram com pessoas que eu amei, que eu realmente quis, sabe? Então, por que eu ia fazer aquilo só por fazer, só pra dizer que tem que fazer, só pra não estar sozinha? Não, a gente não precisa. E eu não sou a mulher mais forte do mundo, gente, tá? Eu sou uma pessoa super carentona, pode ter certeza que eu sou. Mas isso é uma coisa que eu sempre tive muito certa dentro de mim, assim, pra quê? Um relacionamento não pode ser pra trazer o que falta, tem que ser pra trazer coisas que agreguem, sentimentos bons, emoções boas, né? Então, se um casamento vai começar a partir de um relacionamento que já tá ruim, as chances de dar certo é muito pequena, né? É muito perigoso. Mas aí, continuando. Mesmo passando por tudo isso no namoro, decidi me casar e acreditava que iria melhorar, mas só piorou. As brigas só aumentaram e mais choros e mais lágrimas. Por muitas vezes tentei me separar, mas me sentia dependente emocional dele. Achava que sem ele ia ser pior. Mesmo com tudo isso, resolvemos ter um filho. Era que eu cortei porque eram prints, aí eu me perdi quando eu passei. E nem preciso falar, as coisas só pioraram. Ele me julgava por não ser uma boa mãe, uma boa dona de casa e uma boa esposa. Quando um cônjuge, seja o homem, seja a mulher, coloca essa pressão em cima do outro, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom marido, você tem que ser um bom pai. Essa pressão do você tem que já é um sinal aí de que as coisas não estão funcionando bem, né? Não tem aquele relacionamento saudável em que o outro entende as precariedades de um relacionamento, de uma vivência, que as coisas são o que a gente consegue, que não existe um padrão, que não existe um parâmetro a ser alcançado. Então também é uma coisa pra gente parar e pensar, né, que os problemas aqui têm uma base assim bem problemática, bem maiores do que simples conflitos de casal, né? São conflitos que precisam realmente serem trabalhados. Há alguns dias tivemos mais uma briga, então decidi pôr fim a esse sofrimento. Mas confesso, estou muito confusa de me arrepender depois e o medo do novo. E penso também no nosso filho, que adora o pai. Não sei se quero fazer meu filho passar por essa tristeza de crescer sem pai. Também bastante problemático, graças a Deus eu não cresci sem pai, então não posso dizer que é o meu lugar de fala, como se diz, né, hoje em dia. Não posso falar sobre isso, mas... Enfim, vou continuar aqui, depois eu falo, que senão eu vou cortar à toa. Aí ela fala, tenho medo de não dar conta como mãe e ele crescer rebelde. Queria, por favor, que você me ajudasse e me desse um conselho de amiga. Muitas vezes quem tá fora enxerga melhor as coisas. Não tenho ninguém, só a minha mãe, que hoje é minha única amiga, mas devido a tantas brigas, ela não gosta muito dele. Então já sei qual conselho ela vai me dar. Muitas vezes, embora a mãe da gente seja muito inteligente, muito esperta, muito sábia, tem ali ótimos conselhos pra gente, ela acaba sim ficando influenciada pelo que a gente fala.
né? E mãe, gente, é um bichinho assim muito rancoroso com quem faz mal à cria dela. Então, quando você começa a contar histórias de pessoas, até de amizade, que te causaram mal, te fizeram sofrer, muito dificilmente a nossa mãe vai encarar aquela pessoa novamente como alguém bom pra gente. Ela vai ter aquele ranço instalado lá de que aquela pessoa não é pro filho dela. Então aí nesse caso, realmente o conselho de mãe acaba sendo meio previsível. A gente sabe que ela vai trazer algum aspecto negativo, né, dessa história, desse relacionamento. Mas aí porque que ela sente essa necessidade de um conselho. O que deu para sentir, principalmente no final da história, que ela tem muita dificuldade de lidar com a solidão. Muita dificuldade de lidar com a solidão. Existe, inclusive, 2 conceitos, que é a solidão e a solitude. E dizem que a gente pode escolher com qual deles a gente vai lidar. A solidão é quando você não aceita estar só, quando você sente que você está só contra a sua vontade. E a solitude é você estar só por uma escolha, porque você aprendeu a estar só e você gosta de estar só. Então são coisas ali, de certa forma, diferentes, né? Uma talvez não dependa da gente, porque a solidão não é algo que a gente escolha, né? Eu quero ser solitário. Aí nesse caso se torna solitude. A solidão é justamente o que traz dor, o que traz tristeza, o que traz angústia, porque a gente não aceita, né? Então, no caso aqui da seguidora, dá para sentir bem claramente que ela não sabe lidar bem com o sentimento de solidão. Para perceber que ela aceitar certas situações envolve muito do que ela acha que ela merece. E isso aí é para tudo na nossa vida. A gente só aceita o que a gente acha que a gente merece. Quando a gente começa a acordar, a gente vai vendo, eu não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. E a gente não aceita mais. E aí começam as brigas, os conflitos, porque a gente acorda, desperta. Né? Então aqui, no caso, ela já percebeu que ela não merece viver essa situação de briga. Ela está em busca da paz. Então ela decidiu, depois dessa última briga, ela pensou, acabou, chega, eu não aguento mais, eu não mereço passar por isso, eu não quero mais passar por isso. Mas o que está travando ela? É essa sensação de que ela vai ficar só, de que as coisas vão ficar difíceis. E aí ela começa a pensar em todos os aspectos que podem se tornar negativos ali na vida dela, incluindo a criação do filho. Porque está muito ainda dentro da sociedade essa ideia de que uma criança crescer sem pai, uma criança crescer sem uma mãe, faz dessa criança um ser menos querido, menos amado, menos aceito, menos feliz, né? E acho que a gente já passou tantos casos e tantos exemplos de pessoas que crescem sem pai, sem mãe, se tornam pessoas tão espetaculares, muitas vezes amando ainda mais essa mãe, esse pai que ficou, que não partiu, né? E outra coisa, um relacionamento quando termina é entre um homem e a mulher, ele não tem que terminar com os filhos. Então, às vezes, ele vai sair da vivência dele habitual de todos os dias, mas ele pode se fazer presente ainda todos os dias, se ele quiser. Claro que dificulta um pouco quando a pessoa se separa de casas, né? Porque a gente não sabe para onde um vai, se fica perto ou não, mas ainda é o filho dele. Ele não tem por que crescer sem pai só porque houve uma separação. E essa coisa da Mulher Maravilha, a mulher sempre achar que ela tem que ser a melhor, né? Ai, se eu não der conta, você já vem dando conta, seu filho tá criado, seu filho tá sadio, então você já tá dando conta. Ah, mas eu tenho o apoio do meu marido. Sim, você tem o apoio, mas esse apoio você não precisa perder porque se separou, sabe? E assim, você tá vivendo dentro de um relacionamento em que você tá visivelmente infeliz e você não consegue se colocar em prioridade. Você prioriza a relação do seu filho. Tem uma outra parte que eu não li, vou ler pra vocês agora pra fazer mais sentido ainda. Olha, ela termina assim, ó. Pra ajudar, ele acabou de perder o padrasto, que era como um pai pra ele. E ele tá muito triste. Tenho dó de abandonar ele nessa situação. Então esse finalzinho aí mostrou mais um elemento sendo colocado à frente da felicidade dela. Primeiro o filho, depois o marido e ela ficando ali, ó, por último, né, em segundo plano. E aí a gente pensa, quando uma mulher tá infeliz, como ela consegue fazer os outros à volta dela felizes? E se ela não tá feliz, não consegue também que os outros fiquem felizes perto dela, né? A gente tá criando aí um círculo vicioso, né? Um círculo de infelicidade, de frustração, de tristeza. Isso não pode ser um ambiente saudável para uma criança, sabe? Então, às vezes a gente pensa que separar vai ser traumático, mas uma criança viver num ambiente de briga, num ambiente de infelicidade, né, de um casal que não tá mais conectado, pode ser muito mais traumático. São
pontos de vista, porque na verdade qual foi o meu conselho para essa seguidora? Que ela aprenda a estar bem sozinha. Não adianta a gente achar que sabe tudo, que vai chegar aqui bem marrentona, bem poderosona. Eu já teria largado, e por muito menos eu larguei, eu não me sujeitaria a isso. Se a gente não sabe se aquela pessoa tá num momento emocionalmente saudável, né, psicologicamente saudável, como ela vai lidar com essa mudança de vida, porque ela vai se sentir sozinha, e aí ela vai possivelmente fraquejar, vai querer retornar, né, vai querer chamar de volta, e aí ela vai deixar cada vez mais nítido nessa relação a superioridade do esposo em relação a ela, né, trazer o ego dele desse tamanho. Ela não vive sem mim, o que vai ser muito mais perigoso. Então ela precisa estar muito segura, sabe? Então não era um conselho de separa ou não separa, era um conselho de você precisa se equilibrar, você precisa ficar bem, para que você consiga tomar uma decisão acertada, que não tenha volta atrás, né, gente? Porque voltar atrás nesses casos é muito pior do que tentar dar um passo, né? Você vai, nossa, tá trazendo uma imagem assim muito ruim para você, para sua vida. Você vai acabar se sentindo depois uma pessoa sem pulso forte, uma pessoa que não consegue, né? Você vai estampar isso para você mesma. Não tô falando para a sociedade como um todo, não, mas é um sentimento de impotência, assim, eu não consegui. E isso pode ser muito prejudicial quando a gente não tá bem emocionalmente, quando a gente tá passando por um problema. Então o conselho ali que eu dei para ela foi começar a ficar bem sozinha. Será que ela tá pronta para ficar bem sozinha? Né? Então fazer pequenos passeios, pequenas viagens se possível. Eu sei que com criança é difícil a gente ter um momento só pra gente, né? Mas ir entendendo como é estar só, sabe? Será que eu fico feliz assistindo um filme sozinha? Eu fico feliz indo ao shopping fazer uma compra sozinha? Eu fico feliz sentada ali na praça, olhando as crianças brincando e passando? Eu fico bem? Ou eu fico o tempo todo me sentindo inferior, me comparando, vou sentir falta de ter alguém e vou ter uma recaída e vou chamar um ex novamente? Sei que o melhor conselho talvez fosse procure uma ajuda psicológica, né? Um psicólogo, um terapeuta, porque existem aí inúmeras ideias e coisas na mente dela que ela precisa conversar com um profissional, mas a gente sabe que muita gente não vai fazer isso, né? Seria lindo se todo mundo que tem um problema procurasse ajuda, porque outras pessoas se livrariam também de muitos problemas, né? Talvez fosse o caso do esposo dela também fazer um acompanhamento terapêutico, talvez até uma relação de casal. Eu acho isso bem bonito, bem bacana, quando o casal resolve tentar lutar juntos por uma solução e não fica o peso em cima de um só, né? Mas eu acho que para quem não tá com a mente aberta o suficiente para procurar ajuda, e a gente também dá isso como conselho, procura ajuda psicológica, procura ajuda profissional. Às vezes tem um peso negativo, às vezes a pessoa ela não aceita isso bem, sabe? Para ela você tá chamando ela de doida, para ela você tá tirando o corpo fora de tentar ajudar. Então acho que nesse momento ali o que eu faria, depois de tudo que eu já vivi, já passei, em pensar muito dentro de uma relação se era melhor sair ou se era melhor ficar, o que serviu pra mim foi começar a me sentir bem sozinha. E eu estou numa fase muito assim, eu venho conversando isso com vocês aqui no canal, sobre estar me sentindo bem sozinha, sobre a solidão não ser um fardo, não ser um peso, e sim ser paz, ser liberdade, sabe, gente? E eu até abominei a palavra solidão, porque pra mim ela tem um aspecto negativo, como eu falei, sabe? Então hoje eu tô mais assim, usando a palavra paz, e eu não deixo ninguém mais entrar nessa minha paz, nesse meu mundo, assim, sabe? Pra acabar com isso aqui, porque isso aqui tá tão bom, tá tão gostoso, tá sendo tão legal, que não tem nada que seja mais valoroso do que isso aqui. E existem pessoas que vêm pra nossa vida e não tiram isso aqui, porque tá bem instalado, sabe? Então elas vêm, somam, trazem coisas legais, mas você continua tendo isso aqui e sempre vai ter, que é a sua liberdade, sua paz, sua alegria em estar só. E quando você cultiva isso aqui, qualquer outro relacionamento aqui ao redor fica maravilhoso, fica mágico. Você não tem medo de vir pra cá, porque você já tá. Não sei se tem alguém passando por alguma situação parecida, mas eu queria ter deixado esse recado, porque eu demorei também muito a chegar aqui nesse ponto, gente. Eu sou muito carentona, muito sensível. Eu já contei um pouco sobre minha personalidade aqui no canal, que
Quem tá aqui há um pouco mais de tempo já tem uma noção, claro que ninguém vai me conhecer assim, mas tem uma noção de que eu sou uma pessoa sensível, né, que buscava sim, busco ainda, por que não, né, não vou ser hipócrita, um relacionamento de príncipe encantado, de magia, de tudo que é lindo, mas que aprendeu muito ali, ó, tapa na cara mesmo, não é só tapa na cara, é murro no estômago, chute nas costelas, que a vida às vezes quando quer ela pode ser cruel. E eu aprendi sim das maneiras mais difíceis, que a gente não acha felicidade em conjunto, enquanto a gente não acha a felicidade sozinho. O jabazinho de hoje vai ficar por conta do Feeling Sexy. E gente, o Feeling Sexy é um perfume tão bom. Tão bom, tão cheiroso e gostoso. Ele tem frutas vermelhas bem docinhas na saída e logo eu consigo sentir uma sensação floral oriental. Sabe aquele floral que traz um aveludado? Não chega a ser propriamente um atalcado, mas que fica assim com uma cremosidade aveludada, uma base bem abaunilhada e muito bom de fixação. Ele segura muito. Ele projeta bem, mas não é escandaloso não. É um perfume que tem aquela fixação muito boa, né? Ele é bem doce, isso geralmente faz os perfumes grudarem, mas a projeção dele é uma projeção de rastro, né? Você passa e deixa aquele rastro suave, mas ele não invade o ambiente. Eu acho ele no ponto perfeito. É muito parecido com o La Vie est Belle da Lancôme, só que eu acho que ele não é atalcado como o La Vie, e ele tem mais frutas, então eu consigo sentir essa pegada um pouco de dia nele, sabe? O La Vie fica muito intenso e pesado, e o Feeling Sexy eu consigo sentir uma vibe mais de dia. Um perfume sensualíssimo, poderosíssimo, e tem na versão caneta, se vocês quiserem conhecer, bem na minha lojinha, o link tá aí na descrição, tá? E também no primeiro comentário fixado. E pra completar o jabá, esse batom aqui é o Coral, é o Rosa Coral? É o Rosa Coral, da linha Matte Velvet, tá? Que é esse rosa aí meio... é um rosa assim, coral, né? Puxando pro alaranjado. E é muito lindo e muito cheiroso. Tem cheiro de chocolate essa linha. E eles parecem realmente um veludo. Então, o jabazinho da minha loja foi feito. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do nosso bate-papo. E que a gente tenha, assim, trazido um campo de energias muito boas e positivas para emanar para essa seguidora. Para que ela consiga encontrar ali a melhor maneira de ser feliz, né? Que só ela mesma vai saber, gente. Não é o nosso conselho, não é a nossa experiência, porque não existe uma fórmula mágica, né? Não existe o segredo da felicidade. Infelizmente não, né? Mas que de alguma maneira ela consiga vibrar junto com a gente aqui uma energia boa e positiva para se sentir mais segura, né? Em qualquer que seja a decisão que ela tomar. Tá bom? Olha, gostei muito desse momento de bate-papo da gente, é uma coisa que me faz bastante bem. Gostei mais ainda de sentir que tem uma seguidora e que eu imagino que tenham outras também que sentem assim como se eu fosse uma amiga que pode contar e conversar, e pode ter certeza que vocês podem mesmo, tá? Então um beijo bem grande, carinhoso, especial e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!